Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. O meu nome é Paulo França, eu sou professor de Informática do Ponto e hoje eu estou aqui para te apresentar uma oportunidade top, meu aluno, mas é top VIP. Saiu o edital do concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Edital publicado, banca VUNESP, data da prova 17 de dezembro. Então um tempo legal para que você possa se preparar de forma adequada para a prova. Eu trabalho com informática para concursos públicos há aproximadamente 15 anos. Trabalho com os concursos mais técnicos de norte a sul do país e estou aqui hoje para te dar dicas sobre duas coisas especificamente. Interpretação do edital do concurso do Tribunal de Contas, o que nós vamos precisar estudar em informática para arrebentar na prova nos dois cargos lá do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, claro, propor para você aqui resolução de questões da VUNESP adequadas ao edital que você está trabalhando comigo, ou seja, ao edital publicado do concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vem comigo a partir de agora. O fator importante de você lembrar na matéria de informática é que cai na prova sempre aquilo que você sabe com uma abordagem que você não está habituado a utilizar. Essa linha de raciocínio para a prova de informática sempre foi assim e continuará sendo. Você tem lá uma linha que é a informática prática. Eles apresentam isso para você, só que com fundamentos teóricos que a pessoa às vezes não está muito habituada a responder. Um exemplo clássico disso, dá uma olhada para o botão iniciar aí do seu Windows aí no computador. Como é que abre o iniciar? Ah, pessoal, abre o iniciar, você dá um clique nele, pronto, você vai abrir. Joia! Você acha que a prova vai perguntar isso desse jeito? Claro que não, vai ser assim. Para abrir o botão iniciar, o usuário tem três opções básicas. A primeira, clique no iniciar. A segunda, pressione a tecla Windows, que é a bandeirinha que fica aí no seu teclado. A terceira é a pergunta da prova. Assinale a alternativa abaixo, que representa a combinação de teclas para abrir o botão iniciar. Ou seja, você clica no iniciar, aperta a tecla Windows, testa aí agora no seu computador. Agora, segura a tecla Ctrl. Sem soltar a tecla Ctrl, dá um toque na tecla ESC. Você vai ver que vai abrir o botão iniciar. Não abriu? Beleza. Ctrl ESC abre o botão iniciar. É uma coisa simples? É, mas as pessoas estão habituadas a clicar no botão iniciar. Quem monta a sua prova, a VUNESP, por exemplo, vai dizer que você clica e vai te perguntar o atalho compatível com essa função. Então, a partir de agora, eu vou te dar dicas para que você possa entender o edital da VUNESP para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também vou resolver com você algumas questões da VUNESP para que você entenda a dinâmica dessa organizadora na elaboração das suas questões. Vem comigo, foco e vamos arrebentar no concurso. Vamos lá. Informática, professor Paulo França, ponto dos concursos, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qual é a data provável para a prova? Data provável, 17/12/2017, organizadora do concurso vai ser a VUNESP. A VUNESP não é a organizadora mais técnica do país, mas se você bobear com ela, ela te pega. Vamos para o edital. O edital do concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em informática, nos cargos, de uma forma geral, informática faz parte de conhecimentos gerais para todos os cargos, ele traz o Word 2010. Na matéria de Word 2010, você fica muito ligado na questão da faixa de opções do Word 2010 e principalmente nos atalhos de teclado. Atalho de teclado pela VUNESP não cai em prova, despenca em concurso público. Então nós vamos ter que trabalhar muito essa parte da faixa de opções, que fala em arquivo, página inicial, até chegar no menu exibição com as suas funcionalidades e a questão dos atalhos de teclado são fundamentais na prova do Tribunal de Contas. Quem vai montar a prova é a VUNESP. Então, ó, se liga, VUNESP, atalho de teclado é top. Quando se fala em Excel, aqui está falando no edital a versão 2010, você fique muito ligado nas funções do Excel que despencam em provas da VUNESP. Função soma, média, mínimo, máximo, hoje, arred, agora, soma-se, conte-se, são fórmulas especiais, que são as funções do Excel. Uma boa dica sobre funções, eu sempre dou essa dica,
é a questão do intervalo. Sempre no intervalo de uma função que aparecer 2 pontos, pensa na preposição até. Se aparecer ponto e vírgula no intervalo, pensa na preposição e. As funções representam um aspecto VIP na prova elaborada pela VUNESP. Meu aluno, anota aí, ó, função soma, média, mínimo, máximo, hoje, agora, soma-se, conte-se, função se. Função se, ela consegue agregar numa conta só todas as outras fórmulas. Então, muito cuidado na hora de estudar as funções para a prova do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O primeiro passo para uma boa preparação, para uma preparação eficiente, é você entender o que a banca quer. Se você entender o que ela quer em informática, em português, na matéria de raciocínio lógico, que forma o pacote de conhecimentos gerais, você já está dando um grande salto para depois analisar os conhecimentos específicos. Mas uma coisa depende da outra. Não adianta você fazer uma ótima prova de conhecimentos específicos, que está cheio de direito lá, e a parte de conhecimentos gerais, você não vai bem, você não vai passar no concurso. Você vai passar no concurso quando você conseguir equilibrar tanto conhecimentos gerais quanto conhecimento específico. Aí vai rolar. E na informática, o caminho é esse aqui que a gente está conversando. Vamos lá. Windows 7. Quando o assunto é o Windows 7 na VUNESP, eu gostaria que você tivesse uma atenção muito bacana com o painel de controle do Windows 7. O painel de controle, ele serve para controlar todas as aplicações do programa. Lá dentro tem controladores como contas de usuário. Dentro do controlador contas de usuário, você vai definir, por exemplo, se a sua conta no Windows é uma conta de usuário ou de administrador. Sempre lembrando que a conta de usuário é uma conta limitada. E a conta de administrador é uma conta ilimitada. No Windows 7, muitas coisas sobre o Windows 7 podem cair, mas foco. Vamos começar a estudar certo? Painel de controle é a primeira coisa que a gente tem que resolver quando o assunto é o Windows 7. Lá dentro, por exemplo, tem um controlador sistema. Dentro do controlador sistema do Windows 7, você vai verificar a quantidade de memória RAM do seu computador, se a cópia do Windows é registrada ou não. Você vai verificar qual é o processador que está sendo usado por aquela máquina. Na prova, eles citam um controlador e te perguntam a função dele. Então, é o primeiro caminho que a gente tem que seguir dentro do Windows 7. Joia? Confere aqui também correio eletrônico. Perceba que o edital não especificou nenhum gerenciador de correio eletrônico, como, por exemplo, Microsoft Outlook, ou Mozilla Thunderbird, ou Outlook Express. Ele não faz especificação de gerenciadores de correio eletrônico. Então, o mais prudente aqui é estudarmos a questão do webmail. O que é o webmail? É enviar e receber mensagens utilizando a própria página do seu navegador. É mandar e receber e-mail, por exemplo, lá na página do Gmail. Então, os princípios gerais sobre envio e recebimento de mensagens, anexação de arquivos, o indicado é trabalhar o webmail, já que a prova não especifica no seu edital nenhum gerenciador de correio eletrônico especificamente. Então, o certo é partir para o webmail mesmo. Internet é o título mais vago desse edital. E olha para mim, meu aluno, o que mais pode te pegar. Porque a VUNESP ela foi muito econômica nos títulos relacionados à internet. Dá uma olhada nisso. Navegação, conceitos de URL, links, sites, buscas e impressão de páginas. Presta atenção, meu aluno. Tá vendo esse negócio aqui? Navegação. Já vou te dar a dica. Essa matéria é bonde, é enorme. Porque quando fala navegação, o que você vai subentender? Programas de navegação. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, mas tem a navegação em área aberta e em área criptografada. O que é a área criptografada? É aquela que tem o HTTPS, ou seja, navegação na internet envolve protocolos de comunicação, envolve formas de segurança, envolve aplicações dentro da rede e formas de conexão. Formas de conexão, ADSL, SDN, cabo, rádio, satélite. Envolve, por exemplo, qual o navegador que você vai usar, qual o protocolo que você vai usar para mandar e-mail, para receber e-mail. Isso tudo está embutido dentro de navegação.
Muito cuidado, estou aqui para tentar te ajudar da melhor forma possível para que você estabeleça uma ótima prova de informática, mas esse título aqui engana muito. Dentro dele tem muita coisa para estudar. Por quê? A navegação na internet envolve muitos princípios. Então, aqui a VUNESP vai pegar os desavisados. Vai pegar os desavisados que não assistiram o vídeo do tio Paulo, porque o tio Paulo está falando para você, cuidado com navegação da internet, que inclui forma de conexão, protocolos de rede, segurança na navegação, tem navegação segura e menos segura. Quais são os princípios da navegação segura? Nós vamos ter que entender isso para ir para a prova de maneira mais segura. Beleza? Tranquilo? Bom, agora eu vou apresentar para vocês algumas questões que a VUNESP aplicou em provas anteriores para você começar a entender a dinâmica dessa organizadora em relação ao concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Te convido também, depois dessas questões, para acessar a página do Ponto. Na página do Ponto tem a minha aula demonstrativa, que é essa que você está assistindo, mas vai estar lá na página do Ponto também, e o cronograma de todo o meu curso para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Você vai verificar lá o que vai ser dado em cada aula e o cronograma que nós vamos seguir. Inclusive, está previsto no meu curso para o Tribunal de Contas de São Paulo 2 aulas ao vivo para resolução de questões. A aula ao vivo é aquela aula que os meus alunos do Ponto vão estar com o chat aberto, ou seja, aula para os alunos do Ponto, matriculados na minha disciplina e com o chat aberto. Você vai ter contato comigo em 2 aulas, nosso curso tem mais ou menos aí umas 10 aulas, mas 2 destas aulas são aulas ao vivo com o chat aberto para resolução de questões. Quando acabar a minha demonstrativa, acessa lá a página do Ponto que você vai ter todos os detalhes. Vamos lá? Então, primeira questão. Câmara de Sumaré, VUNESP. Vamos ver o que ela fez. Essa questão, pra você ter ideia, é desse ano, 2017. A imagem a seguir mostra parte de um documento contendo 4 parágrafos. Está aqui, 4 parágrafos. Beleza. Sendo editado por meio do Microsoft Word 2010. O Word 2010, espera aí, é o mesmo da sua prova. Em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta o recurso aplicado aos parágrafos do documento exibido. Repara uma coisa, do lado dos parágrafos aqui, tem uma bolinha, não tem? Pois é, essa bolinha está servindo para enumerar o primeiro, segundo, terceiro e o 4º parágrafo. Por exemplo, tópico alfa, tópico beta, tópico gama e tópico teta. Beleza. Tem uma bolinha antes de cada um deles. O que ela está fazendo? Ela está enumerando esses parágrafos com símbolos. Poderia ser também uma setinha, poderia ser um asterisco ou até mesmo um Vzinho. Existem 2 maneiras de enumerar os parágrafos. Com símbolos, igual você está vendo aqui, e com números propriamente ditos. 1, 2, 3, ABC e algarismo romano. Beleza? Então, a numeração que parte do princípio de símbolos é chamada de marcadores. E a enumeração que parte dos princípios de letras e números, chamada de numeração. Repara que a VUNESP colocou os parágrafos com a bolinha antes. Bolinha antes, marcadores. Primeira questão proposta, Câmara de Sumaré, VUNESP, resposta correta é a letra A. Se aqui, por exemplo, tivesse algarismo romano, seria a letra B de bola, numeração. Nesse caso, resposta é a letra A. Conselho Regional de Biologia, VUNESP, questão também de 2017. Pode ver que em 2017 ela está usando o Word 2010. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, Times New Roman, justificado e taxado são, respectivamente, características de... Bom, Times New Roman é modelo de fonte. Times New Roman, Arial, Courier New. Justificado é um alinhamento de texto. Alinhamento, você tem 4 básicos.
Esquerda, direita, centralizado e justificado. E taxado, o que é isso? Sua prova do Tribunal de Contas de São Paulo está recheada de matérias de direito. E, obviamente, tem direito constitucional. E quando aparece lá assim, ó, olha só, alguma coisa, alguma lei que tem um risco no meio, significa até que aquilo foi revogado, não é? Sabe qual que é o nome disso aqui, desse efeito do risco no meio? É taxado. Sabe o que é o taxado? É um efeito aplicado à fonte. Então, Courier New não, Times New Roman, alinhamento de texto. Justificado, Times New Roman, fonte de letra, tá aqui, ó, letra B. Justificado, alinhamento de texto. E taxado, efeito de fonte. Observa que a questão do Conselho Regional de Biologia traz para você Times New Roman, fonte, alinhamento justificado e um efeito aplicado a um caractere. Efeito, no caso, foi o efeito taxado, risco no meio. Conselho Regional de Biologia, VUNESP, resposta correta é a letra B de bola. Joia? Vamos treinar isso aí. Importante saber os nomes dos botões dentro do Word. Alinhar esquerda, direita, centralizar, justificar, caixinha para fonte e a caixinha de efeitos. Tem vários efeitos que podem ser aplicados, um deles é o taxado, que é o riscado no meio. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Terceira questão agora. MPE de São Paulo, VUNESP. Comparando dois documentos criados no Word 2010. VUNESP gosta do Word 2010. Tem prova que ela põe em 2016, mas essa ela está usando em 2010. A sua também. Em sua configuração padrão, sendo um deles no modo paisagem. O que é documento no modo paisagem? Olha aqui, meu aluno, ó, documento no modo paisagem e o outro, como diz a questão ali, no modo retrato. Retrato é a folha em pé. Paisagem é a folha deitada. Então, retrato vertical e paisagem horizontal. Sendo um deles no modo paisagem e outro no modo retrato. Lembra disso, tá? Um em pé, retrato, e o outro deitado, paisagem. Ambos com a mesma fonte e tamanho de letra e margens. Assinale a opção correta. Vamos lá. Letra E. O documento em modo paisagem só pode ser configurado no papel A4. A letra E está errada. Porque o documento estando no modo paisagem, deitado, eu posso colocar ali o tamanho de papel que eu quiser. Aqui está dizendo que eu só posso colocar o papel se for A4. Isso é errado. Eu posso aplicar o papel que eu quiser, tanto em retrato quanto em paisagem. D. O documento em modo paisagem, quer dizer, o deitadão, tem menos caracteres por linha do que o documento em modo retrato. Olha isso, meu aluno. A linha do modo paisagem é maior do que a linha no modo retrato. Olha só, então aqui eu vou ter mais caracteres por linha do que no modo retrato. Se eu tenho um documento assim, a linha é menor. Se eu tenho um documento deitado, a linha é maior. A questão da letra D está dizendo que no modo paisagem tem menos caracteres por linha. Errado, tem mais porque a linha é maior. Letra D está errada. C. Ambos os documentos têm a mesma quantidade de caracteres por linha. Não. Aqui eu tenho menos caracteres por linha e aqui eu tenho mais caracteres por linha. C está errada. D. O documento em modo retrato, ou seja, em pé, tem menos linhas do que no modo paisagem. Também está errado. Porque se a linha é menor, vai formar mais linhas por página. Se a linha é maior, você vai ter uma quantidade menor de linhas por página. Então, também está errado. Porque o documento em modo retrato ele vai gerar mais linhas do que o documento em modo paisagem. Letra A. Documento em modo paisagem tem mais caracteres por linha do que no modo retrato. Claro que sim. A linha do modo retrato é menor do que a linha no modo paisagem. Então, no modo paisagem, olha só, tem mais caracteres por linha do que no modo retrato. Ministério Público Estadual, Estado de São Paulo, resposta correta é a letra A. Beleza?
Câmara de Sumaré, 2017. Observe a imagem a seguir, que mostra parte de uma planilha do Excel em sua configuração padrão. Então está aqui a planilha e com base nesses dados eu tenho que julgar a questão. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é da fórmula citada na questão. Cuidado! Existe uma função chamada mínimo. Qual é o papel dela? Localizar o menor valor. Existe uma função chamada menor. Qual é o papel dela? Localizar o menor valor com critérios. Guarda isso que eu estou te falando. A função mínimo não usa critério e a função menor usa critério. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula C1, está aqui, após estar preenchida com esta fórmula aqui. A fórmula igual menor A1, dois pontos, B5, vai localizar para a gente o menor valor de A1 até B5, ou seja, é do A até o B e do 1 até o 5. Sabe quais são os valores analisados de A1 até B5? Se fosse assim, A1, ponto e vírgula, B5, teriam dois valores analisados, o A1 e o B5, porque ponto e vírgula significa E. Agora, como está aqui dois pontos, o dois pontos significa até. Então, olha só, de A1 até B5, você vai estar analisando tudo isso aqui que eu estou marcando agora. Ó. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, A1, A2, A3, A4 e A5, B1, B2, B3, B4 e B5. Então, esse intervalo aqui analisa todos os valores. Agora vem o macete. Esse número 4 que está aqui é o critério. A função mínimo não usa critério, mas a função menor, usa critério. O que significa esse 4 aí? Que será localizado de A1 até B5, ou seja, em todos os valores aqui, o quarto menor valor. Sabe qual é a resposta disso, meu aluno? Vamos lá. Qual é o menor valor que você está vendo aqui? 1, professor. Qual é o segundo menor valor? 2. Qual é o terceiro menor valor? Este outro 2 que está aqui. Qual é o quarto menor valor? Esse 3 que está aqui. Ou seja, a resposta da questão é 3. Porque a função menor está localizando de A1 até B5 o quarto menor valor. A pegadinha é que você tem valores repetidos. E eles contam. O primeiro menor valor da relação, 1. O segundo menor, 2. Terceiro menor, 2 também, tem outro 2 ali. Quarto menor valor da relação, o número 3. Resposta correta é letra C de casa. Professor, oi, e se aqui no lugar desse 4 tivesse escrito, por exemplo, o número 1? Iria localizar de A1 até B5 o primeiro menor valor. Qual é o primeiro menor valor de A1 até B5? A resposta seria 1. E se aqui tivesse o número 2? Iria localizar de A1 até B5 o segundo menor valor. Segundo menor valor é o número 2. Beleza? Tranquilo? Resposta correta da questão aplicada na prova da Câmara de Sumaré em 2017 pela VUNESP, a resposta correta é 3. Porque 3 é o quarto menor valor da relação. Primeiro é 1, segundo é 2, terceiro é 2 e o 3 é o quarto menor valor. Resposta correta, C de casa. Tribunal de Justiça de São Paulo, VUNESP, mais uma e com função. Lembra que nas dicas aqui, ó, o que eu te falei, ó, se liga nas funções. Estou te apresentando aqui, ó, prova, analisa. Da VUNESP para a Câmara de Sumaré, caiu função. Aí já tem prova do TJ que caiu função. Então ela gosta do assunto. A figura a seguir ilustra uma planilha que está sendo editada no Microsoft Excel, em sua configuração padrão.
O valor obtido na célula B4, quando preenchida com esta expressão aqui, é tal. Então, a gente tem que calcular. Aqui é mais um clássico de confusão. Máximo e maior. Qual a diferença? A função máximo não usa critério e a função maior usa critério. Essa é a diferença. Vem comigo agora e vamos resolver a questão do TJ de São Paulo. Igual máximo a 1, 2 pontos, C3. Tá 2 pontos, né? 2 pontos significa até. Ponto e vírgula significa e. Então vai olhar do A até o C e do 1 até o 3. Não é isso? Beleza. Do A1 até C3, sabe quais são os valores analisados? A1, A2 e A3. B1, B2 e B3 e C1, C2 e C3. Vai olhar isso tudo aqui, ó. Joia? Porque isso aqui não é o até, então entra o B também. De A1 até C3, analisa esses 9 valores. Qual é o máximo de A1 até C3? Fácil, professor. Máximo de A1 até C3 é o número 10. Está aqui. Menos o maior valor de A1 até C3 também. Aqui, ó. Analisando tudo. Com critério 2. Facinho, facinho. Qual é o primeiro maior valor desta relação? Ah, professor, o primeiro maior valor que tem aqui é o 10. Qual é o segundo maior valor dessa relação? O segundo maior é o 9. Prontinho. Isso aqui dá 9, porque o número 2 indica que será encontrado o segundo maior valor de A1 até C3. Segundo maior é 9. Se aqui tivesse o número 1, e achar o primeiro maior, seria 10. Segundo maior é o 9. 10 menos 9 é igual a 1. Então, TJ de São Paulo, VUNESP, resposta correta é 1. Letra B de bola. Então, meu aluno, espero que essa aula tenha sido boa para você, que você tenha entendido a dinâmica da VUNESP na prova do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Te convido a entrar na página do ponto, www.desconcursos.com.br. Eu sou o professor Paulo França, trabalho com a parte de informática, cronograma das aulas está lá, nós vamos ter que fazer uma preparação muito específica para não bobear na prova da VUNESP. A VUNESP, como eu falei, não é a organizadora mais técnica do país, mas tem um jeitinho muito particular de trabalhar as suas provas. Lá na página do ponto você tem todo o cronograma das aulas que vão ser aplicadas até o dia 17, para fechar lá o nosso curso com chave de ouro na prova no dia 17 de dezembro. No meu curso também, como eu já comentei, tem 2 aulas ao vivo de resolução de questões da VUNESP. Queria desejar para você boa sorte no concurso e, se Deus quiser, você vai conseguir, Ele quer, alcançar a tão sonhada vaga no concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.